disciplina do estoicismo? Ou será que são caminhos distintos e irreconciliáveis? Enquanto o cristianismo nos convida à fé e ao amor incondicional como meio de redenção e transformação, o estoicismo nos desafia a desenvolver a força interior para aceitar a realidade e viver de acordo com a razão. Se olharmos atentamente, perceberemos que não há necessidade de escolher um caminho em detrimento do outro. Podemos nos inspirar na compaixão e na esperança cristã, enquanto aplicamos a resiliência e o autocontrole estoico em nossa vida cotidiana. Podemos abraçar a ideia de que a fé pode coexistir com a razão, que a busca pela virtude pode se manifestar tanto pela entrega espiritual quanto pela autodisciplina. Ao longo da história, muitas figuras tentaram conciliar essas duas visões, explorando o equilíbrio entre confiança em Deus e responsabilidade pessoal. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu que aprendeu a estar contente em qualquer situação, um pensamento que ecoa os ensinamentos estoicos sobre a indiferença às circunstâncias externas. Da mesma forma, a noção de que devemos agir conforme a virtude e aceitar com serenidade o que não podemos mudar reflete tanto a mensagem de Cristo quanto os conselhos de Sêneca. Assim, à medida que avançamos nesta jornada de reflexão, podemos nos perguntar: como podemos aplicar esses ensinamentos na nossa vida? Como encontrar a paz diante dos desafios diários? Se o estoicismo nos ensina a cultivar a resiliência e o cristianismo nos convida à esperança, talvez a verdadeira sabedoria esteja em integrar ambas as perspectivas, vivendo com propósito, virtude e fé, independentemente do caminho que escolhemos seguir. Tanto Jesus quanto os estoicos nos deixam um legado poderoso: a ideia de que o ser humano pode transcender suas limitações e encontrar sentido na vida por meio da sabedoria, do amor e da busca pelo bem maior. Que possamos então nos inspirar nessas grandes tradições e trilhar nosso próprio caminho rumo à verdade e à serenidade. Poderíamos então enxergar a relação entre o estoicismo e o cristianismo como um convite ao equilíbrio entre o domínio de si e a entrega a algo maior. Enquanto o estoicismo nos lembra que somos responsáveis por nossas ações e devemos buscar a virtude a cada instante, o cristianismo nos oferece um horizonte transcendente, onde a graça e a compaixão desempenham um papel central. Na prática, essa combinação pode nos ajudar a enfrentar os desafios diários de maneira mais sábia e serena. Diante de uma adversidade, podemos aplicar o ensinamento estoico de aceitar aquilo que não podemos mudar, mas também podemos encontrar no cristianismo a força para continuar, confiando que há um propósito maior em nossas lutas. Quando nos deparamos com a injustiça, podemos agir com a razão e o discernimento estoico, mas sem perder de vista a compaixão e o amor cristão. Essa perspectiva integrada também nos convida a refletir sobre o papel da comunidade e das relações humanas. O estoicismo enfatiza a autodisciplina e o desenvolvimento pessoal, mas os estoicos também valorizavam o bem comum e a convivência harmônica na polis. Da mesma forma, o cristianismo ensina que a fé não deve ser vivida de maneira isolada, mas sim em comunhão com os outros, compartilhando o amor e a misericórdia. Dessa maneira, unir esses dois sistemas de pensamento pode nos tornar mais resilientes, mas sem nos tornarmos frios ou indiferentes. Podemos aprender a suportar a dor e a incerteza com coragem, ao mesmo tempo em que mantemos o coração aberto para perdoar, servir e amar. Ao final, tanto o cristianismo quanto o estoicismo apontam para uma verdade essencial: a de que a verdadeira grandeza não está no poder ou na riqueza, mas sim na forma como conduzimos nossa vida. Se conseguirmos unir a força interior do estoicismo com a entrega amorosa do cristianismo, talvez possamos encontrar um caminho mais equilibrado, capaz de nos levar não apenas à serenidade, mas também a uma vida plena de significado. E assim nos resta a pergunta: como podemos em nosso dia a dia colocar esses princípios em prática? Como podemos viver de maneira mais virtuosa, sem perder a fé e a esperança? Talvez a resposta esteja justamente na disposição de continuar aprendendo, refletindo e crescendo, buscando sempre a verdade, a justiça e o amor. Essa busca por uma vida equilibrada entre a razão estoica e a fé cristã não é apenas teórica, mas prática. Podemos aplicar esses princípios em diversas situações do cotidiano, seja no trabalho, nas relações familiares ou nos momentos de adversidade. Por exemplo, diante de uma crítica ou injustiça, o estoicismo nos ensina a não reagir impulsivamente, mas sim a avaliar a situação com serenidade. Em vez de nos deixarmos levar pela raiva ou pelo orgulho ferido, podemos refletir: isso está
sob meu controle? Se não, qual é a melhor maneira de agir para manter minha integridade e virtude? O cristianismo complementa essa postura ao nos lembrar da importância do perdão e da humildade, mostrando que responder com amor pode ser mais poderoso do que reagir com ressentimento. Outro ponto essencial é a forma como lidamos com o sofrimento. Os estoicos ensinam que a dor é inevitável, mas que cabe a nós interpretá-la de maneira produtiva. O cristianismo, por sua vez, nos mostra que o sofrimento pode ter um propósito maior, sendo um caminho para o crescimento espiritual. Jesus, ao enfrentar a cruz, não se rebelou contra seu destino, mas aceitou-o com coragem e fé. Essa atitude nos inspira a encarar nossos próprios desafios com dignidade, confiando que há algo além do sofrimento imediato. Além disso, o conceito estoico de amor fati, o amor ao destino, dialoga com a ideia cristã de aceitar a vontade de Deus. Ambos nos ensinam a abraçar a vida como ela se apresenta, confiando que, mesmo nos momentos difíceis, há aprendizado e crescimento. Não se trata de passividade, mas de uma aceitação ativa, onde usamos os desafios como oportunidades para nos tornarmos pessoas melhores. No campo das relações humanas, o estoicismo nos ensina a manter o equilíbrio emocional e a evitar ser dominados por paixões destrutivas, enquanto o cristianismo nos convida a agir com amor e compaixão. Assim, podemos buscar uma abordagem que una sabedoria e bondade, sermos firmes em nossos princípios, mas sempre guiados pelo amor ao próximo. Essa síntese entre estoicismo e cristianismo nos convida a uma vida mais consciente e virtuosa, onde a busca pela sabedoria não exclui a necessidade da fé, e onde a serenidade não significa indiferença. É um convite para crescermos em espírito e caráter, enfrentando a vida com coragem, humildade e amor. Ao final fica a reflexão: como podemos, em nossas escolhas diárias, equilibrar a razão e a fé? Como podemos ser resilientes sem perder a ternura e disciplinados sem nos tornarmos rígidos? A resposta talvez resida na prática constante desses princípios, lembrando-nos sempre de que a verdadeira grandeza está não apenas em suportar a vida com bravura, mas em vivê-la com propósito e amor. Essa jornada de equilíbrio entre o estoicismo e o cristianismo não é um destino final, mas um processo contínuo de aprendizado e aprimoramento. Assim como os estoicos defendiam a prática diária da virtude e os cristãos buscam crescer espiritualmente a cada dia, nós também somos chamados a aplicar esses princípios em nossa vida cotidiana. Prática diária do equilíbrio. A melhor forma de integrar essas duas filosofias é por meio da prática constante. Podemos começar adotando pequenas atitudes que refletem esse equilíbrio. Reflexão diária. Os estoicos sugeriam a revisão do dia antes de dormir, avaliando nossas ações e identificando onde poderíamos ter sido mais sábios. Esse hábito pode ser complementado com a oração cristã, agradecendo pelas oportunidades de aprendizado e pedindo força para agir melhor no dia seguinte. Controle das emoções. Diante de situações adversas, a combinação entre a razão estoica e a fé cristã pode nos ajudar a manter a calma e responder de maneira sábia e compassiva. Podemos perguntar: essa situação está sob meu controle? Como posso responder com virtude e amor, propósito e serviço? O estoicismo nos ensina que devemos viver de acordo com a natureza e buscar contribuir para o bem comum. O cristianismo nos convida a servir ao próximo com amor e humildade. Encontramos propósito verdadeiro quando colocamos nossas habilidades a serviço dos outros. Aceitação e ação. Aceitar o que não podemos mudar não significa resignação, mas sim foco naquilo que está ao nosso alcance. Assim como Cristo aceitou seu destino e o enfrentou com coragem, devemos abraçar nossos desafios e agir com determinação, sem nos desesperarmos pelo que não controlamos. Um caminho para uma vida plena, viver com essa harmonia entre a razão e a fé, nos ajuda a alcançar um estado de espírito mais tranquilo e resiliente. Não significa a ausência de dificuldades, mas a capacidade de enfrentá-las com coragem, sabedoria e amor. Ao final, a grande lição tanto do estoicismo quanto do cristianismo é que a vida não se trata apenas de suportar as dificuldades, mas de encontrar sentido mesmo nas adversidades. A felicidade verdadeira não vem de prazeres momentâneos, mas do compromisso com a virtude e com um propósito maior. Portanto, que possamos continuar essa jornada, buscando diariamente esse equilíbrio entre razão e fé, entre disciplina e compaixão, entre aceitação e transformação. Pois ao fazermos isso não apenas nos tornamos
pessoas melhores, mas também inspiramos aqueles ao nosso redor a viverem de maneira mais plena e significativa. O amor e a graça, de alguma forma, encontram ecos entre diferentes tradições filosóficas e religiosas. Kevin R., renomado especialista do Novo Testamento na Universidade Duke, destaca as surpreendentes conexões entre o estoicismo e o cristianismo ao longo da história. No século I, Tertuliano referiu-se a Sêneca como Saep Noster, frequentemente nosso. E séculos depois, Santo Agostinho reconheceu a influência do filósofo estoico em A Cidade de Deus. Esses paralelismos suscitam uma questão instigante. É possível harmonizar a fé cristã com os princípios estoicos? Enquanto alguns buscam unificar essas filosofias, outros enfatizam suas diferenças. Apesar dos desafios dessa conciliação, há um consenso de que um cristão pode enriquecer sua fé por meio das reflexões estoicas e vice-versa. O estudioso Joseph Dodson, especializado em textos bíblicos, cita Sêneca ao ressaltar o valor de absorver sabedoria de diferentes fontes. Ele afirma: embora para mim Jesus Cristo seja o caminho, a verdade e a vida, estou convencido de que o estoicismo aprofundou minha compreensão e devoção cristã. Kevin Vost, psicólogo clínico e autor de Entre o Pórtico e a Cruz, reforça essa visão e acrescenta que, ao longo de suas pesquisas, encontrou surpreendentes semelhanças entre Epicteto e ensinamentos cristãos contemporâneos, especialmente em temas como família e ética. Sem reduzir os estoicos a pensadores cristãos, é inegável que seus ensinamentos oferecem perspectivas valiosas, encontrando eco tanto nas escrituras quanto na filosofia ocidental. A correspondência entre os ensinamentos estoicos e cristãos se manifesta em diversas áreas da vida. Em relação à satisfação, Paulo escreveu: aprendi a contentar-me com qualquer situação. Sei viver na humildade e na abundância, tanto na fartura quanto na necessidade. A lição aqui não está nas circunstâncias, mas na atitude interior diante delas. Sêneca, por sua vez, questiona: o homem rico pode permanecer satisfeito ao cair na pobreza? E o pobre ao alcançar a riqueza? Sobre vingança, Jesus ensinou: se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. Sêneca reforça essa ideia ao afirmar que apenas uma mente pequena responde com a mesma moeda. Na regra de ouro, Cristo instrui: trate os outros como gostaria de ser tratado. Marco Aurélio complementa: onde há um ser humano, há uma oportunidade para um gesto de bondade. A questão da mortalidade também encontra paralelos profundos. O Eclesiástico aconselha: lembra-te do teu fim em todo momento e não pecarás jamais. Marco Aurélio ecoa essa reflexão ao afirmar: poderias deixar a vida agora, que isso determine o que fazes, dizes e pensas. A ansiedade e a preocupação são abordadas de maneira semelhante. O livro dos Provérbios ensina: a preocupação oprime o coração, mas uma palavra bondosa o anima. Marco Aurélio, por sua vez, escreve: hoje me libertei da ansiedade, pois percebi que ela estava dentro de mim e não fora. O amor também é um ponto de convergência. Pedro exorta: acima de tudo, continuem amando uns aos outros sinceramente. Marco Aurélio aconselha: seja livre de paixão e ainda assim esteja pleno. A disciplina, igualmente valorizada em ambas as tradições, é mencionada em Hebreus. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento, mas depois produz frutos pacíficos de justiça para aqueles que foram treinados por ela. Musônio Rufo complementa: se algo bom é conquistado com esforço, o esforço passa, mas o bem permanece. A ira também é um tema recorrente. O Eclesiastes adverte: não te apresses a te enfurecer, pois a ira habita no coração dos tolos. Sêneca reforça: nada é mais ensurdecedor que a raiva, mais dependente de sua própria força. Se triunfa, torna-se arrogante, se fracassa, é insensata. Sobre a quietude, o Salmo 46 ensina: permaneça em silêncio e reconheça que eu sou Deus. Marco Aurélio instrui: mude de uma ação altruísta para outra, sempre com Deus em mente. Apenas assim haverá calma e serenidade. A escolha de exemplos a seguir também é ressaltada. Paulo aconselha: sede imitadores de Deus como filhos amados e vivei em amor, assim como Cristo nos amou. Sêneca sugere: escolhe um mestre cuja vida, conduta e semblante expressem a alma. Ele será tua régua. Sem ela não poderás endireitar o que está torto. Mesmo no amor aos inimigos, o ensinamento de Romanos ecoa: se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o. Se tiver sede, dá-lhe de beber, pois assim estarás amontoando brasas sobre a sua cabeça. Marco Aurélio reforça: a bondade é invencível, desde
que sincera. O que poderá fazer até mesmo a pessoa mais maliciosa se continuares a tratá-la com gentileza? Esses ensinamentos que atravessaram séculos e moldaram civilizações revelam que as verdades mais profundas da humanidade transcendem barreiras filosóficas e religiosas. Enquanto o cristianismo enfatiza o amor divino e o relacionamento com Deus, o estoicismo nos oferece ferramentas práticas para enfrentar a vida com serenidade. Em ambas as tradições encontramos uma sabedoria que nos convida a viver com propósito, integridade e compaixão, incorporando lições atemporais à nossa jornada. Sem rotular os estoicos como cristãos, é inegável que suas perspectivas enriquecem a vida de qualquer pessoa. Tanto nas escrituras históricas quanto nas cristãs, encontramos ensinamentos paralelos sobre a satisfação. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo, Filipenses 4:11-12. A felicidade do homem não depende das circunstâncias, mas da forma como ele reage a elas. Sêneca. Sobre vingança. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus, Mateus 5:39. Apenas uma mente pequena responde com a mesma moeda. Sêneca. Sobre a regra de ouro. Trate os outros como gostaria de ser tratado. Jesus. Lucas 6:31. Onde há um ser humano, há uma oportunidade para um gesto amável. Sêneca. Sobre mortalidade. Pensa no teu fim a todo momento e não pecarás. Jamais. Eclesiástico 7:36. Poderias deixar a vida agora. Deixa que isso determine o que fazes, dizes e pensas. Marco Aurélio. Sobre ansiedade e preocupação. A preocupação oprime o coração, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios 12:25. Hoje me libertei da ansiedade. Descartei-a, pois estava dentro de mim, não fora. Marco Aurélio. Sobre o amor. Acima de tudo, continuem a amar uns aos outros sinceramente. Pedro, 1 Pedro 4:8. Seja livre de paixão e ainda assim esteja pleno. Marco Aurélio. Sobre disciplina. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. No entanto, depois produz um fruto apaziguador de justiça e paz naqueles que foram treinados por ela. Hebreus 12:11. Se alcanças algo bom com muito trabalho, o trabalho passa rapidamente, mas o bem perdura. Musônio Rufo. Sobre a ira. Na ira não te apresses a ficar com raiva, pois a raiva habita no coração dos tolos. Eclesiastes 7:9. Nada é mais ensurdecedor que a raiva. Se triunfa, não há nada mais arrogante. Se falha, não há nada mais insensato. Sêneca. Sobre a quietude. Permanece em silêncio e reconhece que eu sou Deus. Salmos 46:10. Mudar de uma ação altruísta para outra, com Deus em mente. Apenas aí há calma e quietude. Marco Aurélio. Sobre os exemplos a seguir. Sede imitadores de Deus como filhos amados e vivei em amor, assim como também Cristo nos amou. Paulo. Efésios 5:1-2. Escolhe um mestre cuja vida, conversa e semblante expressem a alma, pois devemos ter alguém por quem possamos regular nosso caráter. Sêneca. Sobre amar os inimigos. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, se tem sede, dá-lhe de beber, pois fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Romanos 12:20. A bondade é invencível, mas apenas quando é sincera, sem hipocrisia ou falsidade. O que poderia fazer até a pessoa mais maliciosa se continuares a mostrar bondade? Marco Aurélio. Ao atravessarmos essa ponte entre o cristianismo e o estoicismo, percebemos que ambas as tradições compartilham verdades universais sobre humanidade, moralidade e propósito. Enquanto o cristianismo mergulha no amor divino e no relacionamento pessoal com Deus, o estoicismo oferece ferramentas práticas para enfrentar as adversidades da vida. Independentemente de sua crença, há lições valiosas a serem incorporadas no dia a dia, como menciona o Evangelho de João. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seja através das palavras de Jesus ou dos ensinamentos de Marco Aurélio, o importante é viver com propósito, integridade e um amor que transcende todas as barreiras. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa conexão entre o estoicismo e o cristianismo? Comente. Stoic, se você chegou até aqui. E não se esqueça de compartilhar esse conhecimento com alguém que possa se interessar. Muito obrigado e que todos fiquem com o Criador.